Eu aqui de frente com o Dr. Mauro, estamos aqui no Mais Agrocacau Transamazônica, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Já começamos o nosso bate-papo um pouco antes, então a gente já está com aquela energia para dar o play, né? Já comeu folha de cacau, que não tinha comido ainda, né? Isso. Fiquei um pouco tenso, mas no final foi Poxa, bom. será que essa folha de cacau aí é segura? Uma pequena folha de cacau que Dona Rosa Vronsky, Dona Rosa Briguente, na verdade, ela desenvolveu esse estilo e nós inauguramos os nossos podcasts Mais Agrocacau Transamazônica com a presença ilustre do Mauro, comendo a deliciosa folha de cacau. Folha de cacau. Mauro, tua vinda aqui a Medicilândia tem um propósito. É um propósito, sim. Eu estou aqui representando a CEPLAC, né, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que é o nome completo da instituição, para fazer uma capacitação para produtores rurais, técnicos ligados à cadeia do cacau aqui em Medicilândia, principalmente no que se refere a pragas e doenças, né? A Medicilândia está tendo um problema nas lavouras, principalmente relacionada a pragas e doenças, surgimento de pragas e doenças. E quanto problema nisso, hein? Alguns problemas. E a gente veio aqui para colaborar, mas também para aprender bastante, né? Fazer essa interação. É sempre muito bom, porque a gente trabalha mais na área da pesquisa. E a gente tem um campo de pesquisa lá em Belém, onde a gente pode ficar autônomo. Então, a gente pode ir lá realizar os nossos trabalhos, sem necessariamente precisar de área de produtor rural, né? Nós temos tanto mão de obra para executar nossas pesquisas, quanto estrutura física, né? E área de plantio de cacau. Então, a gente pode realizar lá. E acaba que, como a gente tem essa estrutura, a gente fica muito no escritório, ali nos nossos afazeres de pesquisa, né? Mas é muito importante a gente estar junto do produtor rural, junto das pessoas que fazem acontecer a cadeia, né? Medicilândia é uma região importantíssima para a cadeia do cacau. Se eu não estou enganado, eu não sou da área de economia, eu sou da área de controle de pragas, né? Mas se eu não estou enganado, é em torno aí de 30%, 35% de toda a produção do estado, né? Se concentra só aqui nas lavouras de Medicilândia. Esses são números que a gente acaba nem querendo se envolver, porque tem tantas discussões no meio, mas realmente a cultura do cacau em Medicilândia, ela tem um olhar atrativo também de todas as outras pessoas do restante do estado que conhece a cultura, tem um olhar diferente. Medicilândia, às vezes nós vemos que outras cidades que também produzem cacau, eles entram em competição na mente deles lá. Poxa, nós queremos produzir mais que Medicilândia. Às vezes o povo de Medicilândia não está nem pensando nisso, está tentando aniquilar um pouco dessas pragas e doenças que está afetando bastante o nosso cultivo e também a nossa cadeia produtiva. O senhor veio, chegou a Medicilândia, e o que o senhor viu dentro dessa área que você veio falar sobre? Então, falando ainda sobre Medicilândia, eu posso fazer antes de responder a tua pergunta, fazer um breve... Pode, fica à vontade. Um breve histórico aqui. Eu conheço Medicilândia desde 2005. Eu passei a trabalhar na CEPLAC em 2011. Mas já em 2005, eu já trabalhava em Medicilândia e já trabalhava com cacau, mesmo antes da CEPLAC. Então, eu conheço bem o pioneirismo lá atrás. Vi esse movimento crescendo, se estruturando, os produtores se organizando, né? Eu não sei se você está a par, mas tinha um projeto aqui chamado Roça Sem Queimar. Não sei se você já ouviu falar. O cara que deu início nesse projeto aqui... Como era o nome dele? Monteiro. O Monteirão. Grande Monteiro, né? Grande Monteiro. Monteiro foi um dos meus mentores assim nessa parte agrícola.
O Monteiro, ele tinha muito um viés assim mais orgânico, não é? Mais de uma agricultura regenerativa. Era um cara que pensava muito sobre agricultura, sobre o meio ambiente. Isso me surpreendeu muito. Sustentabilidade, esse equilíbrio todo. Mas também com produção, com geração de renda para o produtor. Ele não era uma pessoa que privilegiava o meio ambiente em detrimento do produtor. Ele sempre achava que as coisas tinham que andar junto, mas ele era um visionário. Eu falo assim um pouco, porque o Monteiro, ele me influenciou muito. Então a gente conversava muito. Ele me chamava de doutor. Eu nem era doutor na época, né? Tinha me formado. Era visionário mesmo, né? Já estava visionando. Para você ver, né? Então aí eu vim trabalhar como consultor do Ministério do Meio Ambiente nesse projeto. O Ministério do Meio Ambiente contratou uma pessoa externa para avaliar os resultados deles, certo? Então eu entrei como uma pessoa externa que ia avaliar, né, o sistema deles, né? E posso te dizer que eu aprendi muito mais do que colaborei. Eu aprendi bastante com eles, não só com o Monteiro, né, com aquela turma lá do sindicato, né? Era uma turma que era muito, muito interessante. Então, naquele período, eles já falavam em competição de material. Eles falavam em competição de material, tanto que eles selecionaram algum material. Eu já não estava mais envolvido no projeto dele, eu já tinha saído até para o doutorado, estava fazendo o doutorado. Logo que eu terminei o meu doutorado foi que eu entrei na CEPLAC. Mas eu sempre conversava com ele no telefone, e aí ele me disse, olha, a gente está fazendo e tal, uma seleção. Eu nem entendia muito bem. Falei, como assim, tudo? Não, a gente seleciona material na área, faz a competição, vê quem produz mais. Então, você vê que desde aquela época, esses produtores de medicina já tinham essa visão de vamos produzir mais, mas vamos produzir com sustentabilidade. Aí, eu vou fazer o gancho agora da pergunta de pragas e doenças, certo? Só que isso se perdeu um pouco. Sim. Se perdeu um pouco. Ficou agora a produção em detrimento de uma preservação, certo? Dos recursos produtivos, certo? Recursos produtivos, eu digo o solo, né? A floresta. Então, esse pensamento, ele se diluiu um pouco. Eu acho que precisa se fazer um resgate. Hoje, a minha fala com esses produtores e técnicos foi isso. Eu falei, olha, vocês são filhos de produtores, certo? Toda informação, seja minha, seja repassada por mim, seja repassada por qualquer outra instituição, vocês devem filtrar. Sabe por que vocês devem filtrar? Porque vocês têm informação, vocês têm vivência para poder filtrar. E a linguagem local também para poder transferir isso de um jeito que o produtor local compreenda. Rapaz, essa turma aí já é tudo agrônomo, já é tudo mestre. Então, essa coisa da linguagem eles entendem muito bem também. É uma turma... Agora, assim, como todo jovem, como toda nova geração, eu disse isso para eles. O pêndulo, às vezes a gente vê um problema, o nosso pêndulo é ir para o outro extremo. Eu via lá o meu pai sofrendo na roça e tal, sem valorização, sem apoio. E aí, então agora eu vou fazer uma outra coisa, extremamente tecnificada, né? Totalmente contrária daquilo que era antigamente. É uma coisa natural e é um pensamento bom, de certa forma. Contudo, é preciso eu falei sempre para eles hoje, esses dias, o equilíbrio. Vocês têm que buscar o equilíbrio. Nenhum sistema produtivo ele é 100% eficiente e sem problemas. Você ter uma perda hoje para pragas e doenças em torno de 5% é um excelente resultado. Sim. É um excelente resultado. Fora disso é utopia. Você zerar isso aí é utopia. Então, eu disse, olha, toda solução que prometer um resultado
tão expressivo, de 0% de praga, você não vai ter praga, você não vai ter doença, você vai ter 7 toneladas por hectare, você tem que desconfiar, porque não é assim que a gente pratica. A agricultura não é assim. A agricultura ela tem muitos percalços, né? A gente está lidando com ambientes, com sistemas vivos, né? O solo é um sistema vivo, as plantas. Então, essa interação solo-planta, então é tudo complexo. E não é tão simples assim. Então, eu percebo hoje que nessa busca por produtividade, eles estão começando a ter um efeito colateral. Um problema em outra área que não estavam imaginando prevendo o efeito, pragas e doenças. Pragas e doenças, eu disse para eles que é um indicador de que o sistema está desregulado. Está errado. Você vai precisar regular o seu... Mexer nos botões. Fazer o ajuste fino para que esse impacto de pragas e doenças diminua, certo? E isso não é tão simples assim. Isso não vem com a descoberta de uma molécula, de um produto e pronto, vamos usar e vai resolver. Não vai. Não é. Eu não vai porque ontem mesmo eu visitei uma área que o produtor nos chamou lá para que a gente desse para ele alguma resposta sobre uma morte descendente da planta. Uma morte repentina, rápida, a planta seca completamente. Então, ele estava tendo várias plantas assim. Não é generalizado na área, mas várias plantas secando completamente, certo? Isso é impactante para o produtor. Por quê? Porque na cabeça dele, ele fez todo o pacote tecnológico correto. Ele está com genética, ele está com irrigação, ele está com pulverização a drone, ele está a pleno sol e ele está com sistema nutricional em adubação em alto nível, com calagem, com adubação em alto nível. Está usando lá o produto recomendado para pragas e doenças. E como é que é isso? Aí, né? Aí ele começa a se surpreender com as novidades daquilo que ele nunca ouviu muitas vezes. Ele não esperava que... O maior problema dele, esse problema dele é um grande problema, e a colega depois vai falar sobre esse caso específico, é uma doença. Mas vou até fazer uma agenda mental na hora que ela for me perguntar sobre isso. Ele tem, porque tu tá muito curioso de saber. Eu vou deixar para ela... É um problema que acontece. Isso, é recorrente aqui. Recorrente. E aí eu estava lá, né? Não podia deixar de olhar as plantinhas dele, né? Estou lá fazendo, falei, olha, a tua área está completamente tomada de ácaro. Ele não esperava, ele achava que não tinha o ácaro. E a área dele está completamente tomada de ácaro. E eu disse, então, o que você usou, o que você pulverizou, você vai ter que refazer agora. Então, você vai ter agora que fazer um outro tratamento para esse ácaro, porque senão você vai ter problema de produção. E aí, completando a resposta, eu acho que eu usei esse exemplo para mostrar o que está acontecendo um pouquinho aqui em Medicilândia. Essa busca por resultados, por produtividade, ela tem andado em paralelo a uma sustentabilidade. E eu acho que vocês devem... eu digo porque você está inserido nesse contexto aqui, certo? Eu sou um ator que vem aqui... Estou sempre por aqui, né? Lembrando do Monteiro de novo, ele falou uma vez para mim, Mauro, quem pisa nesse barro vermelho, ele puxa o cara. Impregna. Tu nunca mais vai deixar de vir aqui. Rapaz, e volta e meia eu tô lá e é Medicilândia, eu tô por aqui. Você vem sempre aqui? Assim, por exemplo, eu estive aqui... Esse ano eu já estive aqui, 1 ou 2 vezes, eu não estou lembrando. Uma vez com certeza. Palestrando? Lembrando. Isso, palestrando, fazendo pesquisa. Eu fiz uma pesquisa recente aqui em Medicilândia, coletando esse material para identificação do ácaro, porque a gente tem ele como um ácaro que ocorre em vários locais do Brasil e da América do Sul, mas nunca ninguém
tinha parado para pegar o ácaro e mandar identificar. Me dá aqui esse ácaro aqui, Isso, deixa eu ver bora ver que se ele espécie mija, que é. se ele chupa, o que ele faz tanto nesse negócio. E que espécie é exatamente. E aí, para nossa surpresa, não é uma espécie, são 2 espécies. Eu ouvi falar sobre isso, não sei em qual dos contos, mas eu ouvi falar sobre isso. São 2 espécies, esse artigo está sendo publicado ainda, eu vou publicar o artigo, e da próxima vez eu já vou assim, falar dele com mais propriedade, porque agora envolve outros colegas que escreveram junto comigo, então eu vou preservar. Mas são 2 ácaros, são 2 espécies diferentes. Mas se o senhor não puder responder essa, tudo bem, mas há aí uma questão que às vezes eu, no meu trabalho convencional, eu também faço as visitas do campo, mas em função de consultoria, né? Certo. É lá para fazer uma ponte para o cara chegar no objetivo dele. E aí eu chego num produtor, ele disse assim para mim: César, não tem condição não, isso não é só ácaro não. Isso aí deve ter um vírus, né? Não tem condição. A história do vírus, ele está se propagando aqui. Eu vou falar, se quiser eu posso falar um pouquinho sobre a questão do vírus aí. Sim, mas como tu não, sim, ele concluiu nisso. Eu falei assim, eu não pude falar nada para ele porque eu não encontrei nada referente. Se tem vírus junto, se não tem. Certo. Eu só sei que o trem é feio. Quando ele pega, o trem é feio. Então hoje a gente está vendo surto de pragas que eram secundárias. A gente falar de dano econômico de monalônio, um dano econômico de trips, isso era raro. Isso era raro. Então, você vê que o sistema está desajustado, certo? E a gente precisa, todos os atores envolvidos, e a CEPLAC é um ator importante, muito, a gente sentar para conversar, para tentar ajudar a melhorar o sistema de produção, certo? Independente do modelo, ajustar o sistema para que o sistema funcione e que seja um sistema mais resiliente a pragas e doenças. Realmente, a colega também vai falar sobre doenças oportunistas, doenças que somente se expressam em lavouras que estão com problema nutricional, e não é o caso nutricional aqui. Mas também tem uma questão climática aí, né? Tem uma questão de seca, um verão muito intenso. Então, foi esse o cenário, basicamente, que a gente encontrou aqui. Se encontrou. Um surtozinho, não é um surto generalizado, mas é um surto já de moderado para importante, aqui na região de pragas e doenças. Doutor, o senhor conseguiu dar umas voltas bem profundas dentro das lavouras, no campo mesmo? Não consegui porque eu fui absorvido mais pela parte técnica, de teórica. A gente está repassando o conhecimento, né? Eu falei que eu vim dessa vez com uma intenção muito clara de entregar mesmo tudo, sabe? Eu me esforcei para entregar aquilo, não só parte teórica, mas uma parte de vivência, porque eu tenho uma vivência dentro do cacau e dentro do cacau de Medicilândia. Se eu posso falar de qualquer lugar, o que eu posso falar com mais propriedade é de Medicilândia, certo? Então, eu acho que você não conhece cacau até você conhecer o Pará e a Bahia. Eu acho que concordo. Quando você tem essas 2 perspectivas, né, cacau, Bahia, Pará e Rondônia. Rondônia também. E Rondônia, quando você tem esse tripé, você começa a ficar mais empoderado para falar com mais propriedade de cacau. E graças ao meu trabalho, eu tive essa oportunidade, tanto de conhecer na Bahia, no sul da Bahia, em outras regiões da Bahia, no Pará, e eu tive o privilégio também de trabalhar bastante em Rondônia, né? Trabalhei por 3 anos em Rondônia, fazendo pesquisa para controle de uma broca, que ainda não tem aqui, mas nós já estávamos nos preparando, porque já tinha umas suspeitas de foco. Ela pode chegar. E a gente já tem que estar preparado para controle. Foi um inseto que ajudou no declínio da lavoura de cacau em Rondônia. Rondônia chegou a produzir, se eu não estou enganado, 50 mil toneladas. Essa broca no fruto ou é na planta? É no fruto.
no fruto. Essa broca do caule tem aqui. E é um secundário, não causa muito... Teve um tempo aqui que tinha muito um inseto parecido demais com o Chileboros. Miudinho. Cascudinho, miudinho. Meu Deus. Uma vez eu cheguei a uma lavoura e o cara estava desesperado e estava feia a situação. Lavoura antiga ou mais nova? A lavoura nova, pés de cacau F2, lavoura nova, e ele estava infestando mesmo de uma forma... Os Chileboros e esse grupo aí dos Chileboros, tem uma outra espécie, os Chilosandros, né? Esse grupo aí, ele é um grupo que busca plantas em decadência. Por quê? Porque ele é atraído por compostos alcoólicos que essas plantas que estão com problema emitem. Tanto que o controle dele é feito com armadilha de álcool 70. Você captura bem ele. E ele vem, entra tal é a atratividade que o álcool exerce sobre ele, porque essas substâncias alcoólicas estão ligadas a essas situações assim de problema com a planta. Então, o Chileboris, por exemplo, quando é uma lavoura... por isso em plantas mais velhas, porque isso, ela mais comum, pela senescência. Isso, a senescência senescência normal dela, já a idade, né? Uma lavoura de cacau, uma vida útil aí de 50 anos, né? Então, já tem aqui em Medicilândia várias que já estão se aproximando disso aí. Tem... 40. Recentemente nós fizemos uma nutrição em uma de 55. E aí, levantou ela? Meu Deus do céu, tá um absurdo. Pô, maravilha. Eu falei, eu queria tanto essa genética. É isso. Eu não plantaria, claro, não estou aqui trazendo o nosso assunto para polêmica de enxertado ou não. Certo. Mas no caso desta genética, eu faria É uma genética de híbrido, claro, né? Por 50 híbrido, anos. vixe. Eu plantaria, pelo amor de Deus, sem enxertia nenhuma, plantaria ela dentro de uma propriedade. Seminal mesmo, você fala. Seminal plantaria. Porque eu vi plantas de cacau comum, com as galhadas toda feia, mais formada por palmas do que pelas galhas originais, produzirem próximo de 2 quilos por pé, passar um verão absurdo que é esse verão, num terreno meio semi-arenoso. Né? E ela resistir, né? Resistir de folha verdinha e responder à nutrição. Exato. Doutor, tenho uma outra pergunta, mas antes eu quero fazer um recap. Posso chamar doutor Mauro Seplac? Não, né? pode chamar de Mauro. Estou aqui com... mas dessa vez você não escapa, não. Doutor Mauro, da Seplac. Nós estamos falando de entomologia, é assim que fala o nome? Isso. Tá legal. Nós estamos falando de entomologia, um assunto muito especial para todo o povo de Medicilândia, inclusive também a Transamazônica inteira que está plantando cacau. Fique atento no assunto que nós estamos comentando aqui, porque é assunto do seu interesse no controle de pragas. Logo mais a seguir, nós falaremos também sobre doenças com outra pessoa aqui. Certo. Mas, doutor, é o seguinte... Tá vindo uma outra praguinha aí que eu estou vendo que ela está se multiplicando. Seria ótimo que eu tivesse imagens dela hoje para passar para o senhor, mas ela come a cutícula da folha. Ela gruda uma folhinha na outra. Só que eu vou procurar imagem para colocar no podcast enquanto eu estou falando aqui. Certo. Você já viu ela por aí? Olha, esses insetos que formam... colam, digamos, com uma folha. Geralmente é para fazer casulo, para poder... Sim, se reproduzir. Isso. Não se reproduzir, mas empupar. Sair de uma fase de lagarta para uma outra fase, talvez, de uma mariposa, uma borboleta. Tem mais esse costume de fazer isso. Agora, besouros também fazem. Pois é, eu fiquei até um pouco preocupado no sentido seguinte. Eu falei, cara, isso aqui pode ser que não seja uma praga, mas eu fui para a Wikipédia, para o Google, ninguém pôde me ajudar. Não encontrei livros também que pudessem me ajudar quanto a isso. E pode ser um cara que está ali até ajudando no controle biológico dentro da lavoura e o produtor acaba se assustando com isso e excedendo o uso de controles químicos dentro da lavoura por causa disso. Tá tentando usar um canhão para matar, às vezes, um mosquitinho, né? Mosquitinho. Exato.
O produtor rural, de uma forma geral, e é normal que seja assim, ele é um bicho medroso. Por quê? Ele tem medo de perder produção, principalmente com a valorização que o cacau está, né? Uma cabaça Então, de cacau, isso, ele já, R$ 2,50. ele já faz o cálculo ali, já sabe que já compensa eu fazer uma pulverização. Mas, assim, os insetos, de uma forma geral, eles são específicos do seu hospedeiro. É diferente de doença. Uma doença, um fungo, ele pode atacar várias espécies. Ataca cacau, mamão, maracujá. Então, ele vai ali atacar vários, a gente chama de hospedeiros. Os insetos não são assim. Os insetos, eles são fiéis ao seu hospedeiro. Escolhe aquele cara ali. Aquele cara ali, ele fica e morre com ele. Então, saiu o hospedeiro, ele some, porque não vai ter o alimento para ele. Por que isso? Porque o inseto, a planta, ela também se defende dele. Toda vez que ele sugar a planta, toda vez que ele roer uma folha, ela vai tentar intoxicar ele. Ela vai jogar uma série de substâncias que ele não consegue digerir e joga para ele. Ele, como está adaptado a ela, ele tem um sistema imunológico que vence a defesa da planta. E aí se estabelece a relação entre aquela praga e o seu hospedeiro. E essa relação é específica. Então, mas isso você tem que pensar, tem muitos outros insetos. E eles fazem um testezinho. Deixa eu experimentar um pouquinho dessa aqui, experimentar, não morreu, ficou meio assim, mas não morreu. A nova geração dele já vai resistir. Ali e assim se estabelecem as pragas. Então, pode ser que seja um inseto que está fazendo uma prova do cacau. Ele está provando o cacau, ele está tentando se adaptar, ele está tentando completar o ciclo dele de vida, certo? De lagarta, de pupa e de adulto, todo dentro daquele hospedeiro. Mas isso é uma tarefa que demora muito tempo. O que a gente tem que atentar são as pragas que a gente já sabe que são pragas. Já é praga. Isso, já sabe que são pragas. Me fizeram uma pergunta, eu tive a resposta na época. Não sei se essa resposta é certa ou não, mas eu vou deixar a resposta do senhor. César, antigamente as lagartas não comiam tanto cacau quanto hoje. E hoje mesmo passaram na nossa loja e disseram assim: mas César, não estou entendendo, como é que antigamente ninguém nem via cochonilha, ela não existia, ela existia na região, alguém trouxe, o que aconteceu com a cochonilha? Com a cochonilha? Hoje, cochonilha é um problemaço na nossa região. A cochonilha, eu acho que há uns 6 para 7 anos atrás, visitei a Bahia para conhecer a cochonilha, para você ver. Não existia cochonilha no Pará. E eu fui até a Bahia para conhecer a cochonilha, justamente para me familiarizar com ela, com sintoma. Ela recebeu o seu bem, não? A bicha tá aí. E aí, para minha surpresa, ela disseminou. Ela disseminou nas áreas cacaueiras. Em relação à cochonilha, tem uma confusão. Existe uma cochonilha que já que ela está no cacau, ela faz uma interação com formiga. A gente vê que é uma cochonilhazinha branca, que ela está ali junto com uma interação com a formiga. As almofadas florais. Isso, nas almofadas florais. Ela causa algum impacto? Pode causar, mas não é um impacto econômico. É aquela perda que já está na perda. É aquilo que eu falo. Que já está contado no negativo. No negativo, é aqueles 5%, 6%. Que está tudo bem. Que não é só ela também. Ali, quando a gente vai nas almofadas florais, nós vemos que tem outras praguinhas. Isso. De vez em outros quando, insetos habitando ali. Aquela história que nós falamos antes, né? São insetos que eles estão se adaptando, eles estão num processo adaptativo. Se eles vão se tornar pragas, aí... O tempo vai dizer isso. É quando eles começarem a causar dano econômico. Aí são pragas. Já a cochonilha rosada, que é a que foi introduzida, é essa que é o problema. É essa que retorce as folhas, daquelas cloroses nas folhas. Tem um sintoma muito característico, que não é essa nossa cochonilha branca. É uma cochonilha rosada.
o nome dela, pelo nome dela ser rosada, você fica imaginando uma coisa pink, né? Não é. É um rosa muito discretinho. Isso é branca. Se olhar de longe, ela é branca. Então, ela se confunde muito com essa nossa cochonilha. Se ela está alojada na folha, a folha está retorcida, é a cochonilha rosada. As pontinhas dos galhos também. Esse é o ácaro. Esse é o ácaro. É o ácaro? Esse é o ácaro. Aqui entortou a ponta do galho. Entortou a ponta, a gema foliar, né? Aquela gema apical, que é onde a planta renova, cria novas folhas. Aquele sintoma é do ácaro. Agora, o retorcimento, as manchas amarelas com folhas retorcidas é cochonilha. Só que a cochonilha ela é vetora de doença, e principalmente doenças virais. E outras doenças, que a doutora Kelly vai falar. Então, e outras doenças. A cochonilha, ela é vetora. E, eu falei agora para os produtores, vocês sabem por que o cacau saiu de $2.000 para 12? Em março de 2024, houve esse salto? Houve esse salto por conta de um déficit de produção na África de quase 500 mil toneladas, em decorrência de um problema de uma doença viral. Transmitida por uma cochonilha. Cochonilha também. Cochonilha lá. Que era vírus, eu já sabia. Agora que era cochonilha. A cochonilha é o vetor. É o vetor. Então, aqui em Medicilândia, nós já temos o vetor, só nós não temos o vírus. Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus, não temos o vírus. Deixa esse bicho quieto lá por um dia. Tem que tomar muito cuidado com o trânsito de material. Tem um vírus que há pouco tempo foi identificado na Bahia. Não é o mesmo vírus africano. Mas ele pode ser um problema também. Pode ser um problema. E aí você já tem o vetor aqui, que é a cochonilha. Então, cochonilha, de uma forma geral, ela não é tão difícil de controle. Não. Ela é um inseto que ele é vulnerável, porque ele está ali exposto, né? Por mais que ele forme aquelas sedazinhas em cima dele, ele é para se proteger, mas ele está vulnerável a qualquer estratégia de controle. Tem também um controle biológico muito interessante para ele, com joaninha. Você pode comprar um produto comercial, né? Não vou falar aqui o nome, mas tem um produto comercial, você compra a joaninha e você solta. E ela vem de forma segura, você solta e você começa a implementar um controle biológico na sua área. Gravaram uma fala do senhor que o senhor dizia assim... Eita, é complicado hoje em dia, né? Não, mas foi boa. Foi boa, não compromete. Tá. Mas gravaram que eles estavam me testando. Eles mandaram para mim que lá no nosso trabalho, às vezes pega a pessoa crua, não entende de nada, e aí nós vamos ensinar tudo sobre o cacau e como trabalhar o que a gente conhece, né? Aí mandaram para a gente no grupo e disseram assim, e aí, responde essa. Aí nessa fala eu só falava mais ou menos assim, qual é o problema do controle de pragas agora na região? Aí eu respondi lá embaixo, manejo integrado que está errado. Mas é esse o problema? É esse o problema. O problema eu vim com essa tarefa particular minha de dar essa mensagem. Olha, há 20 anos atrás, quando eu conversava com um produtor rural, era um tipo de conversa. Hoje, a conversa é outra. Por quê? Porque essa galera aí, eles têm muita informação. Não pense que eles não têm informação. Eles têm formação acadêmica e informação. Então, a conversa é outra. A conversa subiu de nível. Sim. Então, eles entendem muito bem quando eu falo assim, olha, qualquer plantio, quer seja de cacau, é um sistema. Verdade. Eu falei para ele, é um sistema. O que é um sistema? Você vai ter entrada de insumos, você vai ter a transformação daqueles insumos em produção. E você vai ter uma saída lá de produção. E você vai ter resíduo para o ambiente. Isso é um sistema, como um motor de carro. Certo? Você vai botar gasolina, você vai ter a transformação do química para mecânica, você vai ter o movimento, que é o que você está esperando. Às vezes o problema é deixado pelo resíduo. O resíduo, o CO2 para o meio ambiente.
Exatamente. Então, pensa assim, vamos pensar de forma sistêmica. O que é que entra numa plantação? Eu estou tentando falar sobre manejo integrado, né, que você perguntou. Sim. O que é que entra numa plantação? Vai entrar insumos como adubação, calagem, preparo de área, o tipo de manejo, mão de obra é um insumo, é uma entrada nesse sistema. Sim. O material genético é uma entrada nesse sistema. É uma entrada. É uma entrada nesse sistema. A irrigação é uma entrada nesse sistema. Então, tudo isso tem que estar conversando entre si e alinhado, certo? Para que esse processo de transformação que ocorre aqui, que é dessa energia solar que a planta recebe, para ela produzir frutos, que é o que é a nossa saída lá, aconteça da melhor forma possível. Que essa genética possa expressar a sua genética na sua totalidade. O que é a praga aí? É quando o sistema começou a ficar desequilibrado. Falhou. Em algum momento. Então, veja que é muito mais complexo do que eu vim aqui com vocês e colocar aqui 10 moléculas aqui, decorem aqui, está aqui os produtos, aplica lá. Está na hora do produtor se sentar e ter um acompanhamento de uma consultoria dentro desse regime, porque trabalhar um sistema como esse e ser acompanhado por balcão, eu acho que ele não vai conseguir. Porque isso, aí ele vai ter dificuldade. Olha, tem uma outra dificuldade. Aí a gente sai do ideal para o real, né? A gente pode aqui idealizar que o produtor está no campo fazendo o trabalho dele. E não é verdade. Hoje se tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. Sim. Então, isso é um fator, é um gargalo que está impactando o sistema, certo? Como isso será resolvido um dia desse chegou para mim e falou assim, mas César, a mão de obra se acabou. Eu falei, sim, você era uma mão de obra. Era você, antigamente. Acabou porque você era uma mão de obra. Eu falei, quantos dias por mês você pisa na sua lavoura para você trabalhar lá dentro? Ele, César, mas só que eu sou empreendedor do campo agora. E os outros também foram transformados assim. Também estão buscando a melhora deles. Temos que ligar aí para a cegonha dos trabalhadores para trazerem mais. Onde é que tem? Mas eu acho que esse problema da mão de obra acabou também se tornando uma desculpa do produtor para ele fazer errado, e ele está dando desculpa para a pessoa errada, que ele está dando desculpa para o pé de cacau. Pois é. Ele está dando desculpa para a pessoa errada. Doutor, esse ano nós não tivemos tanto problema com o Monalone. Esse ano, eu acho que o Monalone ele foi bem controlado, bem tranquilo, ele não aguentou o sol que veio. Só que nós já tivemos... Ele é uma praga de verão, tá? Ele é uma praga de verão e foi... Eu acho que houve muito tranquilo. Controle também. Houve muitas aplicações preventivas aí para controle do Monalone. Houve um foco nele e isso resultou num controle. Deu uma lapada segura nele também, né? Que o pessoal se conscientizou e foi, vamos Monalone. Isso, e colocaram aí um piretroide, um neonicotinoide, e o bicho não teve Esse ano chance. ele não deu lucro, não. Eu até brinquei, eu disse assim, eu tenho que ligar para o chefe dos Monalone, porque ele não soltou o Monalone esse ano. O que aconteceu? Porque nós estávamos aguardando ele chegar, entendeu? Mas é isso, ele está latente, ele não vai sumir, tá? A hora é uma hora que baixou a guarda, ele vai aparecer novamente. Situação de controle aqui. Você estava falando que esse ano, qual foi o problema? Você estava falando do problema? Não, esse ano ele foi mais místico, o pessoal já tiveram... Eu acho que não tinha era seiva também para esse Monalone chupar tanto, tadinho. Não, se tem lançamento na planta, ele tem nicho de alimentação. Ele tem sim. Tem. O que não tem é população. Vocês baixaram a população de Monalone. Isso, deram uma paulada nele e ele baixou a população. Mas o que vou frisar agora, depois desse Monalone, é o seguinte. Só que nos anos anteriores foram utilizados uma demanda alta, e ainda está sendo,
por causa de alguma outra praga, por causa de uma formiga, sempre há um motivo ou razão para o produtor aplicar defensivos químicos. E quando não tem motivo e razão, ele encontra um. Porque antes era assim, eu vou aplicar um fertilizante foliar, porque precisa aplicar um defensivo. Agora, rapaz, eu quero aplicar um fertilizante foliar, tu tem defensivo aí? Já vou meter na mesma bomba. Na mesma bomba já para... Eu vou prevenir, quem sabe isso aconteça, né? E aí o problema disso, voltado, vamos controlar essas pragas só com defensivos químicos, igual está sendo controlado nessa alta demanda de uso de químicos na lavoura. Isso vai na contramão do que o mundo está buscando, né? O mundo está buscando produtos mais sustentáveis, né? O químico, ele é um componente, uma ferramenta que pode ser usada, mas ele não pode ser o protagonista. O cara principal ali. O cara principal eu vou usar porque isso muito em função de uma mentalidade que, já que a questão não é só mão de obra, aí eu vou acreditar porque você vivencia isso, né, no seu dia a dia, isso não é a minha vivência. Eu vou acreditar no que eles estavam me falando. Não tem mão de obra, não, já não é assim também a história, que você está me dizendo, né? Está crescendo uma mentalidade que eu elaborei um termo para isso. Eu tenho de chamar de sojificação do cacau. O que é a sojificação do cacau? A sojificação do cacau é você criar um pacote tecnológico fechado. Hoje, para você plantar soja, e eu tenho experiência em soja também, tenho amigos que são produtores de soja. Então, para você plantar soja, você tem um pacote fechado. Protocolo ali. Pronto, você assina aqui, assinou, você vai receber todo. Você vai receber o defensivo, o fertilizante, a semente e a máquina. Para aquela quantidade de hectare. Ponto. Tu só tem que repassar as sacas no final. Certo? Esse é um modelo tecnológico que o produtor faz o quê? Ele senta e olha e espera. Eu estou aqui, eu dei meu nome para esse negócio aqui. Eu vou só esperar o resultado. E o resultado é alcançado e ele fica... Mas olha, um amigo meu, que é um grande produtor de soja, acho que deve ter aproximadamente uns 2.000 hectares de soja. Ele disse assim, Mauro, quando era garoto, o meu pai, a gente plantava soja, colhia 40 sacas por hectare, e o nosso lucro líquido era de 30 sacas. Certo? Hoje eu colho 80 sacas, o dobro, e o meu lucro continua sendo 30 sacas. Tá ruim? Ele puxou uma comparação importantíssima. Importantíssima, porque aí é a sojificação. Essa mentalidade do pacote fechado, ele está sendo repassado para o produtor. Mas quando a gente cria um pacote fechado, a gente está buscando o quê? Comodismo, não é isso? Só que cacau é uma cultura diferente da soja. A soja é uma cultura de ciclo curto, é diferente. O cacau você não pode pegar essa mentalidade, olha, você vai comprar isso aqui, pronto. Use que o seu resultado é certo lá no final. Não vai. Não vai ser assim. Acho que não. Cada lavoura ela é individual. Ela é um sistema, igual o senhor falou. É um sistema único. Isso, é um sistema mais complexo aí, né? Olha, eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu visitei um produtor rural que ele nos chamou lá para olhar uma situação que ele perdeu todas as mudas dele. Todas as mudas torraram no campo. Recém-plantadas? Isso, mudas jovens e tudo, mas torraram. E aí a gente pensa o quê? O sombreamento dele não está legal, a cova que ele fez foi ruim, certo? É o que a gente logo já de imediato... De entrada, os primeiros descartes. Isso. Aí, qual foi a nossa surpresa? A área estava completamente gradeada e arada, como se fosse um plantio de soja. Doutor, isso, aí eu perguntei... Isso é grave. Isso é que... Aí eu falei, rapaz, quem foi que passou isso para ti? Não, nós recebemos uma consultoria do Espírito Santo, que não sei o quê, que veio aqui e disse que era para arar e gradar toda... Gradar tudo. Tudo, mecanizou tudo. E aí eu falei, mas veja só, você só precisava cavar a cova. É uma frutífera.
E aí o que aconteceu? Ele revolveu aquele solo que ele era um solo já pobre, ele revolveu, ele tirou aquela matéria orgânica, a planta, aquilo ali virou uma panela de pressão para aquela planta, a planta queimou, a planta cozinhou, morreu. E aí foi difícil falar para ele, olha, o que você precisa aqui, não... Aí ele falou, agora eu vou fazer uma nova gradagem, uma nova aração, vou arar, vou gradar e... Para plantar de novo. De novo. Eu falei, não, calma. O senhor vai errar novamente. Novamente. Aí, tudo e morreu com irrigação, com irrigado. Torrou a planta. Então, qual era o pensamento aí? O pensamento é um pensamento que não está se adequando ao cacau. E eu vejo isso, essa coisa do pacote tecnológico. Eu acho que hoje você tem muitas opções, muitos produtos, e é excelente isso. Muito bom. Tem uma competição no mercado aí, vai ajudar. Tudo bem, mas tem muita opção, tem um cardápio grande aí. Mas isso precisa ser observado com cuidado, escolher bem, sempre buscando produtos que sejam mais orgânicos, menos agressivos ao meio ambiente. Isso aí seria bem interessante. Não tenho observado aqui na região esse movimento, tá? O movimento é o contrário, o movimento é buscar uma coisa mais comodista. Essa questão aí da sustentabilidade, e se voltar para um controle, mas nesse aspecto do orgânico, do biológico, é até por proteção à própria humanidade mesmo, o próprio cara que está lá dentro do campo. Às vezes ele é o próprio produtor, leva toda a família para tomar chuva na roça, numa lavoura de cacau que foi tratada durante o ano inteiro, com defensivos químicos em larga escala, o uso em larga escala, taca veneno. E aí como é que não fica a saúde do cara depois, da família? Será que vale a pena produzir? São vários impactos, né? Tem impacto para a saúde humana desse trabalhador, tem também a perda da capacidade produtiva do solo. É um solo que extremamente manejado, com muito resíduo, ele vai ter impacto. Ele vai ter impacto em toda a biota dele ali, toda a vida que tem aquele solo. Um solo de cacau, se você for pegar uma roça antiga e você fizer uma trincheira de solo, você vai ver que tem pelo menos 1 palmo para mais de matéria orgânica. Com o passar dos anos, isso aí é um ativo. Olha só, você já tem um solo, uma terra roxa, que é de excelente fertilidade natural, e ainda você tem uma camada de matéria orgânica. Então, aproveita isso aí, cara. Se puder utilizar mais alguns ativos biológicos ali para favorecer, potencializar esse ambiente. Isso. E a planta em cima ser também pensada dessa forma. Eu acabei de falar que existe no mercado controle biológico para cochonilha. Cochonilha. Eu não vi ninguém pensar. E aí, de novo, não querem fazer propaganda. O representante está na região. Bovéria. Extremo controle. Pega de entrada. Bovéria, Jair. Bovéria, o metarrísio junto. Metarrísio. Isso, favorece. Isso. Talvez outros controles também. Isso. Doutor, você falando de solo, eu sou apaixonado por solo. Legal. Então, assim, às vezes tem algumas coisas que é feito no meio da cultura do cacau que eu fico sentindo aquela agressão. É uma agressão. O fator de, por exemplo, vou aplicar um herbicida no solo, deixa eu colocar uma inseticida junto para mim arregaçar com tudo que está no solo. E aí? E os outros insetos? Como a mentalidade que já foi superada na agricultura, essa mentalidade. Que mentalidade é essa? É da Revolução Agrícola dos anos 40. Né? A gente já vivenciou uma revolução agrícola que é essa mentalidade do sustentável. E isso só vai se aprofundar. Isso só vai se aprofundar com legislação que vai
limitar... Colocar o freio nessa situação toda. Eu falei uma coisa para eles, para os produtores, que está passando despercebida. Em julho, foi implementada uma lei no Congresso que criou o selo verde do cacau na Amazônia. Foi criado um selo verde para o cacau na Amazônia e da Bahia. Mas pronto, eles criaram... Só disseram, o cacau, para ter certificação do selo verde de cacau da Amazônia, tem que ser plantado em SAF. E aí, só que eles disseram, aí a pergunta, quem vai dar a certificação? Eles disseram, um órgão ambiental federal, não disseram qual. Quais são os critérios? Também não disseram. Então, isso ainda vai ser debatido. Mas é um processo que já está Alguém avançando. tem interesse nesse cacau no final das contas. Então, não, eu não digo interesse, mas eu digo, você vai ter uma limitação legal se o teu cacau não está dentro desses padrões. Não está dentro desses padrões. Tem uma doença que é a monilha. Que é a monilha. A monilha se estabelecendo no estado do Pará, toda amêndoa, ela terá que ser classificada como especial, tipo 1 ou tipo 2. Quem estiver abaixo disso aí, não vai conseguir mais comercializar. Veja, tem que se preparar para esses cenários. São cenários que buscam sustentabilidade, organização, não é? Classificação. Uma série de coisas que eu não vejo a preocupação. A preocupação aqui é produzir em larga escala. E vender. Alcançar o melhor preço, notícia, fofoca e modinha. Isso. Fermentação, não se fala em qualidade de fermentação. Não, Mauro, eles falam para mim, eles compram o cacau que eu fermento 3 dias ali na saca, eu chego lá, vendo no mesmo preço. É normal, tudo bem. No mesmo preço. Não, no mesmo preço. Eles nem pesquisam se foi direito. Enquanto o mercado está absorvendo, beleza. Tudo bem. Mas talvez esse mercado ele vá se transformar. E as pessoas que conseguem ver a onda, quem são os visionários? Os visionários não é os que surfam na onda quando a onda tá grande. Esse não é visionário. O visionário é que viu ela vindo. E ele se preparou para... Quando ele já está lá em cima, tu ainda está remando para subir. Ele já está lá, já tá, porque ele visualizou. Para toda a área, quer seja a minha área ou qualquer área de atividade, você tem transformação. O mercado não ficará igual para sempre. Verdade. Não ficará igual para... Os sinais estão aí, né? E é muito ligeiro. Agora as transformações são rápidas, né? Da mesma forma que uma coisa cria fama, ela perde fama. Muito rápido, não é? Hoje nós temos algumas famas dentro do mercado de cacau, mas daqui a pouco, olha, isso aqui não é viável, é rapidinho. Relevante. Aí o cara condena o que tinha até uma certa viabilidade se fosse usado de uma forma diferente. Mas ele já condena já de cara, porque é assim, hoje as coisas elas são mais rápidas, então você tem que tomar cuidado, eu não estou vendo esse cuidado. A sustentabilidade é uma premissa, né, César? Então, o uso de produtos mais que vão proporcionar essa regeneração natural do sistema, eles são importantes para você botar nessa equação. Eu não sou contra os químicos, tá? Eu não sou, não. Eu não sou orgânico, eu não sou contra os químicos. Muito, muito, muito pelo contrário. Eu quero eficiência. Quer seja do químico, quer seja do orgânico. Tem que provar a competência do biológico. Tem que mostrar competência. Se ele consegue mostrar competência, gerando bons resultados, entregando resultado, certo? Com menor custo, esse aí é o que a gente tem que ir buscar. Né? Sempre um custo menor e um resultado melhor, certo? Então, é isso. E independente se é químico ou se não é químico, óbvio que a gente sempre vai buscar alguma coisa que possa deixar menos resíduo. E ao invés de deixar resíduo, até colabora com o sistema, né? Ou que esses resíduos deixados também sejam
positivos. Tem essas favoráveis. São os tais dos biológicos, né? Os biológicos deixam bastantes resíduos positivos isso. Orgânicos também. Aumenta a resiliência do sistema. Poxa. Não tiram a resiliência dele. Às vezes o produtor pode não estar pensando nisso, mas quando nós falamos, por exemplo, de uma estiagem dessa que nós estamos tendo, é claro que o jeito que ele maneja, o que ele aplica nessa lavoura, também favorece a queda dessa imunidade para a planta poder ter essa resistência toda. Isso. O que você observou, né? SAFs, eles estão sofrendo menos, né? Eles estão sofrendo menos. O que precisa do SAFs? Ele ser melhorado para ele produzir. Para ele produzir. Para ele produzir. Mas a resiliência dele é positiva. É boa. É boa. O outro sistema, ele é produtivo, mas tem uma resiliência menor. Rápido ele se desequilibra. Rapidinho. Então, você tem que buscar um equilíbrio lá. Então, veja, é uma questão de manejo, uma questão de pensar, de raciocínio. Está tendo um movimento do biológico aqui. Eu vejo, já ouvi, biológico, estou fazendo pesquisa ali, tal. De uma forma, às vezes, isolada, as pessoas estão fazendo de forma isolada. Sim. Acho que se juntar... hoje... Disseminar melhor isso. Eu acredito muito no movimento, sabe, César? Eu não acho que... Isso que você está fazendo aqui, agrocacau transamazônica, mais agrocacau transamazônica. Isso é movimento. O que é que você está criando? Você está criando um movimento. Certo? Onde pessoas vão se aderir aqui. Não é isso? Sim. Não é essa a sua perspectiva? Não, eu vou me aderir. A gente vai trocar aqui um WhatsApp e a gente já vai ficar no contato. Isso já criou movimento. Eu já vou ficar inserido aqui. Então, isso é criar movimento. Criar movimento positivo. Essa sua iniciativa é muito relevante, porque eu acredito na questão de criar movimento. Não só olhar para o mercado, eu vou tirar. Não, vamos criar um movimento positivo também dentro do Com certeza. Tem pessoas que precisam ser alcançadas por alguma ideia, estão precisando de uma ideia, mas não sabe de onde vem. Quando da fé escuta um podcast desse aqui. Olha, eu escutei no podcast. Deixa eu buscar uma melhoria, deixa eu buscar uma consultoria, uma idealização. Eu estou sofrendo há diversos anos e toda a vida o sofrimento se repete. Eu tenho que buscar uma novidade. E nós temos diversos produtores. Eu sempre costumo classificar os produtores de cacau. E tem sempre aquele produtor que nós classificamos de investidor evolútil. Ele está sempre com a orelha antenada. Tem aí uma novidade? Tem o extrativista. Está tudo bem. Tem o quadrado que já... Não vou sair daqui, porque aqui está... Interessante. Aqui está tranquilo. Interessante. Então, eu acho que tem em algum lugar um produtor que ele olha para o cenário, observa o que ele está vivendo e a busca dele. Nós temos uma quantidade pequena de produtores que ele olha o curto, o médio e o longo prazo. Legal. Esse cara que olha o médio e o longo prazo, esse cara bem aí, ele vai mudar os conceitos dele. Esse é o produtor que vai sofrer menos na hora da mudança. Sim. Quando vem a mudança do cenário, ele já está mais preparado. O outro não, ele vai buscar agora uma adaptação, né? Agora, assim, a gente também não pode romantizar, dizer assim, vamos fazer a nossa narrativa e a narrativa, o produtor ele vai comprar. Também, ele precisa ter uma segurança. Sim. De um grupo, de pessoas que estão ali buscando. É isso que eu falo do movimento. Vocês criarem um movimento aqui, né? Você está criando o podcast, então você começa a ser referência também. Então, depende daqui do nosso lugar, tem que partir daqui. Isso. Aí vocês fazem um fórum de discussão, né? Eu quero ouvir a opinião do Mauro. Legal, a gente faz aqui online e rapidamente aí eu posso dar a minha contribuição. Então, mas já tem um movimento onde as pessoas que querem, elas vão se aderindo ao movimento. Mas se ficar só cada um fala de forma isolada, é isso que eu não vai, porque ele se sente inseguro. Sozinho. Estou sozinho. Toda mudança ela gera insegurança, né? Verdade.
vieram em segurança. Então, ele precisa de um grupo para se aderir, né? Tem que se formar o grupo aqui. Tu diminuiu, foi? Nós vamos torrar. Doutor Mauro. Muito bem. Eu deixo esse momento de finalização. Eu senti aqui, se a gente pegar para conversar, você é bom de conversa. Eu gosto de bom de resenha. Eu acho que a gente precisa conversar mais vezes, né? Legal. Eu gostei muito de bater esse papo com o senhor. Admiro essa perspectiva, essa maneira de enxergar. Tem alguns outros assuntos que eu gostaria de lhe perguntar, mas nós temos que ouvir a doutora Kelly. Doutora Kelly também, né? Isso. Mas fica aquela disposição para a gente bater outros papos pelo WhatsApp. Com certeza. Quem sabe um momento desse, uma de nossas empresas pode não estar trazendo vocês para cá também para ajudar a dar fazer continuidade. isso, Nós isso. precisamos. Isso. Não vamos só ficar esperando só pelo órgão do Estado e tal. Não, nós também... O Cacau tem condições de fazer isso. Tem. Hoje é uma cadeia capitalizada, né? Um produtor capitalizado. Isso aí era uma coisa legal. O próprio produtor investir em consultorias. Consultorias? Mas consultorias independentes, digamos assim, que vá falar para ele a verdade. Que às vezes ele vai trazer a consultoria que vai falar para ele o que ele quer ouvir. E às vezes não é tão interessante, né? Então, ele também se movimentar, colocar recurso. Mas para isso, como eu falei, César, você precisa de um movimento, você precisa de formação de um grupo. Com certeza. Isso existia no passado aqui em Medicilândia. Era em torno ali dos produtores, em torno do sindicato dos trabalhadores. Monteiro, aquela turma toda. Era daquela época. Essa galera já está saindo do cenário, né? Eu estava miudinho ainda, mas eu tenho memória sobre isso. Memória. Era um grupo que discutia cacau. Eles se reuniam no sindicato para discutir cacau. E eu ficava ali ouvindo e absorvendo, e era bem legal. E eu acho que isso tem que ser resgatado, né? Com certeza. E essa é uma iniciativa muito legal. Parabéns. Eu agradeço o convite, poder... Tem um recado para o produtor? Tá nessa tela. Recado para o produtor é que ele busque realmente filtrar, né, todas as informações, independente de quem fala, de que instituição, mas que ele possa filtrar as informações, buscar o que é melhor, né, para ele, buscando sempre essa sustentabilidade com produção. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Já tem a data do retorno para Medicilândia? Para Medicilândia. A gente já vai deixando agendado. É aquela história, sabe? do Monteiro, né? Que uma vez pisou no carro. Uma hora dessa o barro começa... Tá bom, César. Graças a Deus. Amigo, muito Sucesso, obrigado, tá? Muito obrigado. Sucesso também. E até o próximo podcast.